Talvez a propriedade mais importante da dualidade seja o teorema de folgas complementares. E o que ela fala? Ela fala que x asterisco e y asterisco são, respectivamente, as soluções ótimas do primal e do dual, e u asterisco e v asterisco são os valores das variáveis de folga do primal e do dual na solução ótima. Então, eu posso dizer que x asterisco vezes v asterisco mais y asterisco vezes u asterisco é igual a zero. Quer dizer, a variável do primal vezes a variável de folga do dual mais a variável do dual vezes a variável de folga do primal tem que ser igual a zero. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. E agora vamos mostrar como é que isso funciona na prática. Imagine então que eu tenho aquele mesmo problema que nós fizemos no vídeo passado, que é maximizar 6x1 mais 5x2, sujeito que x1 mais x2 é menor ou igual a 5, 3x1 mais 2x2 é menor ou igual a 12, e x1 e x2 são maiores ou iguais a zero. Para esse problema, eu posso reescrevê-lo e colocar as variáveis de folga. Quando eu ensinei simplex para vocês, eu coloquei as variáveis de folga, por exemplo, de x folga 1, ou x3, nesse caso, que já foi até o x1, x2, mas nesse caso eu vou chamar de u1, que vai ser a variável de folga da primeira restrição, e u2, que vai ser a variável de folga da segunda restrição. Então, a primeira restrição vai ser x1 mais x2 mais u1 é igual a 5, agora criou uma igualdade, e 3x1 mais 2x2 mais u2 é igual a 12. E as variáveis x1, x2, u1 e u2 têm que ser positivas. E eu já calculei o ótimo lá até no vídeo passado. O x1 vale 2, o x2 é 3 e as variáveis de folga u1 e u2 são zero. E a função objetivo é igual a 27. Mas por que o 1 e o 2 são zero? Porque 2 mais 3 é igual a 5, e 3 vezes 2 é igual a 6, e 2 vezes 3 também é igual a 6, e 6 mais 6 é igual a 12. Então, a folga u1 é igual a zero, e a folga do u2 também é igual a zero. Da mesma forma, eu posso criar o dual, que é minimizar 5y1 mais 12y2, sujeito que y1 mais 3y2 é maior ou igual a 6, e y1 mais 2y2 é maior ou igual a 5. Tanto o y1 quanto o y2 são maiores ou iguais a zero. E nesse caso, eu também posso criar as variáveis de folga, só que ao invés de eu chamar de folga, de y3 ou y4, eu vou chamar de v. Então, como é que vai ser o meu problema? A função objetiva vai ser igual e a primeira restrição vai ser y1 mais 3y2 menos v1. Como no problema original, a restrição é maior ou igual, então eu vou ter que colocar menos uma variável de folga, é igual a 6. E na segunda restrição, y1 mais 2y2 menos v2 é igual a 5. E tanto o y1 quanto o y2, quanto o v1 e o v2, eles são maiores ou iguais a zero. Para esse problema, também nós temos o ótimo, que é o y1 igual a 3, o y2 igual a 1, e tanto o v1 quanto o v2 são iguais a zero. Então, vamos ver se funciona mesmo. Se eu pegar o x1, que é a primeira variável, e multiplicar pelo v1, que é a primeira variável de folga do dual, o x1 vale 2, mais o v1 ele vale zero. 2 vezes 0 é igual a zero. Se eu pegar a segunda variável do primal, que é a x2, e associar com a segunda variável de folga do dual, que é o v2, o x2 é 3 e o v2 é 0. 3 vezes 0 é igual a zero. Observe que sempre vai dar certo no ponto que o número de variáveis primais vai ser o número de variáveis de folga do dual. Óbvio, porque o número de variáveis do primal vai ser o número de restrições do dual. E como para cada restrição do dual eu vou ter exatamente uma variável de folga, então eu posso garantir que o tamanho desse vetor x vai ser igual ao tamanho do vetor v. E eu fiz agora pensando no primal. Mas e no dual? Se eu tiver lá a primeira variável dual, que é o y1, ela é igual a 3, e a primeira variável de folga do primal, que é o u1, é igual a 0. 3 vezes 0 é igual a 0. E a segunda variável do dual, que é o y2,
ela é igual a 1. Só que a segunda variável de folga do primal, que é o U2, é igual a zero. Então, 1 vezes zero é igual a zero. E observe que essa soma escalar aqui toda deu zero, porque todas as parcelas valem zero, então isso atende ao meu teorema de folgas complementares. E mostra que essas duas soluções, que têm valor igual a 27, são ótimas para o primal e para o dual. Outra forma diferente de eu ver a dualidade, que é equivalente à primeira, tá? É só uma forma diferente de a gente analisar, e tem alguns livros que colocam dessa forma, mas no fundo ele é equivalente ao que eu falei antes, é o seguinte: é que as condições necessárias e suficientes para que as soluções viáveis do primal e do dual sejam simultaneamente ótimas são dadas por. Aí eu vou colocar a formulazinha aqui das duas. E o que elas falam? Elas falam que a restrição do dual tem que ser uma igualdade, quer dizer, não tem que ter folga, ou a variável do primal vai ter que ser zero, ou ambas as coisas. E da mesma forma, a restrição do primal não pode ter folga, tá vendo que é igual a b, né? Ou a variável dual tem que ser zero, ou ambas as coisas. Será que isso funciona para o exemplo que a gente viu? Então vamos analisar aqui o primal e o dual. Vamos olhar primeiro o primal. Eu vou ter duas variáveis primais, então vou dizer que o i vai ser 1 e o i vai ser 2, né? O i igual a 1 para a primeira variável primal e o i igual a 2 para a segunda variável do primal. E o que essa propriedade fala? x1 mais x2 vai ter que ser igual a 5, ou o y1 vai ter que ser zero, ou ambos. E foi o que aconteceu. O x1 mais o x2, eles são iguais a 5, porque um é 3 e o outro é 2. E o y1, ele não é zero, mas tudo bem, já que o x1 mais x2 é igual a 5. Para o i igual a 2, que é a segunda restrição, eu tenho lá que 3x1 mais 2x2 tem que ser igual a 12. E vai ser, porque 3 vezes 2, que dá 6, mais 2 vezes 3, que também vai dar 6. 6 mais 6 é igual a 12. Então, 3x1 mais 2x2 é igual a 12. Ou o y2 é igual a zero. Só que o y2 não é igual a zero, né? O y2 tem um valor positivo. Mas como a primeira é verdade, então isso vai ser uma verdade. E agora, analisando o dual, o que eu vou ter? Eu vou ter que o y1 mais 3y2 vai ter que ser igual a 6, ou o x1 vai ter que ser zero. O x1 não é zero, mas y1 mais 3y2 ele é igual a 6. Por quê? Porque o y1 é igual a 3 e o y2 é igual a 1. 3 mais 3 é igual a 6. E, olhando a segunda restrição, y1 mais 2y2 tem que ser igual a 5, ou o x2 tem que ser igual a zero. O y1 é igual a 3 e o y2 é igual a 1. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, atendeu o primeiro termo aqui. Então, eu posso dizer que é verdade. Então, como é verdade para todo mundo, tanto analisando as restrições do dual quanto do primal, eu posso dizer que a solução é ótima, pelo teorema de folgas complementares. E uma terceira forma de representar o teorema das folgas complementares é muito parecido com a segunda. O que ela fala? Ela fala que a restrição do primal vezes a variável do dual tem que ser igual a zero, que é exatamente a mesma coisa que nós vimos antes. Se eu tinha dois termos e um tinha que ser zero, ou o outro tinha que ser zero, ou ambos tinham que ser zero, eu posso dizer que a multiplicação deles tem que ser zero, porque para a multiplicação de dois números ser zero, basta que um seja zero, ou o outro seja zero, ou ambos sejam zero. Então eu posso representar aquilo que nós vimos na segunda forma, né, de analisar ou de representar o dual, como a restrição do primal vezes a variável dual tem que ser igual a zero. E a restrição do dual vezes a variável primal tem que ser igual a zero. E como é que fica no caso que nós vimos, né? Vai ficar lá x1 mais x2 menos 5 vezes y1 é igual a zero. O y1 ele é positivo, mas o x2 mais x3 vai dar 5, 5 menos 5 é zero, então vai zerar tudo. No segundo caso, eu vou ter 3x1 mais 2x2 menos 12, tudo isso multiplicado por y2 tem que ser igual a zero. O y2 ele é positivo, é maior do que zero. Só que a primeira parte ali é zero, porque 3x1 mais 2x2 é igual a 12, 12 menos 12 é zero. Então, zero vezes alguma coisa vai dar zero. E a mesma coisa funciona para o dual, que eu vou ter lá y1 mais 3y2 menos 6, tudo isso vezes a variável x1 tem que ser igual a zero, e essa primeira parte é zero, então 0 vezes x1 vai dar zero, mesmo que o x1 seja positivo, que ele é. E por último, y1 mais 2y2
menos 5. Tudo isso multiplicado por x2 tem que ser zero. O x2 eu sei que é positivo, mas esse primeiro termo é zero. Zero vezes algum valor positivo vai dar zero. Então, atende o teorema de folgas complementares e, por isso, eu posso dizer que a solução é ótima tanto no primal quanto no dual. Se você está gostando desse vídeo, está aprendendo alguma coisa de pesquisa operacional sobre o teorema das folgas complementares, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e maratonar o canal para aprender tudo sobre pesquisa operacional e matemática discreta também. Para dificultar um pouquinho, vamos pegar outro exemplo. Esse exemplo vai ser maximizar 4x1 mais 3x2, sujeito que x1 mais 2x2 é menor ou igual a 7, 3x1 mais x2 é menor ou igual a 11 e 4x1 mais 5x2 é menor ou igual a 26. E o x1 e o x2 são maiores ou iguais a zero. Então, esse problema tem duas variáveis e três restrições. Para esse problema, eu posso colocar lá as variáveis o1, o 2 e o 3 como variáveis de folga. E nesse caso, eu vou ter a mesma função objetivo, né, que é 4x1 mais 3x2, sujeito que x1 mais 2x2 mais 1 tem que ser igual a 7, 3x1 mais x2 mais o 2 tem que ser igual a 11 e 4x1 mais 5x2 mais o 3 tem que ser igual a 26. E o x1 e o x2 e também o 1, o 2 e o 3 tem que ser maiores ou iguais a zero. Para esse problema primal, eu vou ter um problema dual, que vai ser minimizar, né, já que o primal era de maximizar, o dual é minimizar, 7y1 mais 11y2 mais 26y3. Eu tenho três variáveis duais porque eu tenho três restrições, uma variável dual para cada restrição. O y1 está associado à primeira restrição, o y2 à segunda e o y3 à terceira. E quais que são as minhas restrições? Vão ser y1 mais 3y2 mais 4y3. Tem que ser maior ou igual a 4. E 2y1 mais y2 mais 5y3 tem que ser maior ou igual a 3. E nessas duas restrições, observe que eu só tenho duas restrições, eu posso colocar a variável de folga v, uma variável de folga v1 para a primeira e v2 para a segunda. E eu vou ter y1 mais 3y2 mais 4y3 menos v1 é igual a 4 e 2y1 mais y2 mais 5y3 menos v2 é igual a 3 para o problema primal. E o y1, o y2 e o y3 e também o v1 e o v2 têm que serem maiores ou iguais a zero. Para esse problema, imagine que eu ache uma solução viável, x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Essa solução é viável? Vamos ver. Se x1 for igual a 3 e x2 for igual a 2, a primeira restrição vai ser 3 mais 2 vezes 2 mais o 1. 3 mais 4 mais o 1 igual a 7, basta que o 1 seja zero. E atende a primeira restrição. Será que atende a segunda? Atende também, por quê? 3 vezes 3 vai dar 9, mais 2, mais o 2 é igual a 11. Basta que o 2 seja zero, que vai funcionar. E será que atende a terceira restrição? Também atende, porque 4 vezes 3 é 12, mais 5 vezes 2 é 10, 12 mais 10 é 22. E 22 é menor do que 26. E se eu tenho uma variável 3, minha variável de folga ali vai ser 4. Então, nesse caso, na verdade, né, a minha solução é x1 igual a 3, x2 igual a 2 e o 3 igual a 4. Essa seria a minha solução básica, né? E as outras variáveis seriam não básicas, teriam valor zero. E imagine também que eu faça a mesma coisa para o dual. E encontre os valores, chutando, tá? Sem nenhuma pretensão, os valores de y1 igual a 1 e y2 igual a 1. Isso vai atender a primeira restrição? Vai, porque y1 igual a 1, y2 é igual a 1, 1 mais 3 é igual a 4, e o y3 é igual a 0, tá? Então, 4 vezes 0 é 0. Então, até agora eu tenho 4 menos v1. E o v1 também vai ter que ser zero. E nesse caso, atende a minha primeira restrição. E se eu substituir o y1 igual a 1, o y2 igual a 1 e o y3 igual a 0 na segunda restrição, eu vou ter 2 mais 1 mais 0, menos alguma coisa igual a 3. Então, para que isso dê certo, basta que o v2 tenha o valor zero. E essa solução atende às minhas restrições. E se eu voltar para o meu problema primal e colocar na função objetiva lá x1 igual a 3 e x2 igual a 2, eu vou ter uma solução de 18. E se eu fizer a mesma coisa com o problema dual, só que utilizando as variáveis y1 e y2, as duas iguais a 1, eu também vou ter o valor 18, porque 7 mais 11 é igual a 18.
Então, nos dois casos, eu tive uma solução igual, que eu sei que é uma solução ótima. E eu descobri que é uma solução ótima não usando o teorema de folgas complementares. Eu descobri que elas são ótimas pelo teorema do critério da otimalidade, que fala que se eu encontrar duas soluções iguais, né, nesse caso as duas são iguais, o valor delas é 18, então eu posso garantir que as duas são ótimas. A primeira vai ser ótima para o primal e a segunda para o dual. Mas imagine, nesse mesmo exemplo, que eu achei uma solução ótima para o primal, aquela mesma que tínhamos achado antes, onde x1 é igual a 3, x2 é igual a 2 e o 3 é igual a 4. E apesar de eu já saber que ela é a solução ótima, vamos supor que eu não saiba que ela é ótima ainda. Isso porque vamos imaginar que eu não analisei ainda a solução dual. Somente analisei a solução do primal e verifiquei que ela é viável. Se eu aplicar o teorema de folgas complementares no dual, o que eu vou ter? Se o x1 é maior do que zero, né, ele é 3, então eu posso garantir, pelo meu teorema de folgas complementares, que o V1 vai ter que ser igual a zero. Por quê? Porque o V1 é a variável de folga da primeira restrição do dual. Da mesma forma, se o x2, que é a variável primal, for básica, nesse caso ela é básica, né, porque ela é 2, então o meu V2 vai ser zero, porque o meu V2 é a variável de folga do meu dual. Eu também sei que o meu U1, que é a variável de folga do primal, da primeira restrição, ele é zero. Se ele é zero, quer dizer que ele não é básico, a minha variável do dual, que é a variável y1, ela vai ser maior ou igual a zero. Da mesma forma, o U2 também é zero. Se o U2 é zero, eu posso dizer que a minha variável y2 vai ter que ser maior ou igual a zero. E se o U3, que é a minha variável de folga do primal, ela é básica, então a minha variável dual y3 ela vai ter que ser zero. Observe que tem sempre uma relação entre a variável do primal e a variável de folga do dual e a variável do dual com a variável de folga do primal. E é exatamente aquele x asterisco vezes v asterisco mais o y asterisco vezes u asterisco. Então, o que eu garanti, né? Eu garanti que o V1 e o V2, eles são zeros, o Y3 também é zero no meu dual. Se isso é verdade, eu posso cancelar desse meu sistema de equações tanto o V1 quanto o V2 quanto o Y3. E eu vou ter o quê? Eu vou ter que Y1 mais 3Y2 é igual a 4 e 2Y1 mais y2 é igual a 3. Nesse caso, eu posso multiplicar a primeira equação por menos 2 e vai ser menos 2y1 menos 6y2 é igual a menos 8. E somar com a segunda equação, que é 2y1 mais y2 é igual a 3. Isso vai dar menos 5y2 é igual a menos 5, então y2 é igual a 1. E se y2 é igual a 1, por inspeção eu vou chegar que o y1 também é igual a 1. Por quê? Por exemplo, eu posso usar a segunda restrição, vou dizer que 2y1 mais 1, que é o y2, tem que ser igual a 3. Então, 2y1 tem que ser igual a 2 e y1 tem que ser igual a 1. Então, eu calculei o valor de y1 e o y2. E nessa minha solução, o y1 e o y2 são maiores do que zero. O y3 ele é igual a zero, mas ele é maior ou igual a zero. E o v1 e o V2 também são maiores ou iguais a zero. Eles são zero, mas eles são maiores ou iguais a zero. Então, essa solução ela é viável. E nesse caso, como a solução é viável, eu posso garantir, pelo teorema de folgas complementares, que essa solução é ótima. E se eu analisar ali bem e substituir o y1 igual a 1 e o y2 igual a 2, na função objetivo vai dar 18, que é exatamente o mesmo 18 do primal. No fundo, nós provamos a otimalidade de duas formas distintas. Na primeira, achamos duas soluções viáveis iguais, uma para o primal e outra para o dual, e pelo teorema do critério da otimalidade, essas soluções são ótimas. Na segunda, achamos uma solução viável para o primal, aplicamos o teorema de folgas complementares e achamos uma solução viável para o dual. Se isso acontece, podemos dizer, pelo teorema de folgas complementares, que a solução é ótima para o primal e para o dual. Observe, pelo segundo método, que não precisamos verificar o valor da função objetivo do dual. Óbvio que vai ser igual à função objetivo do primal, que nesse caso é igual a 18. Mas somente pelo fato do primal ser viável, de nós termos aplicado o teorema de folgas complementares e termos encontrado uma solução viável para o dual, já podemos concluir que a solução é ótima.
E agora, vamos pegar o mesmo exemplo e, ao invés de achar aquela solução que deu 18, vamos achar uma outra solução viável diferente. Uma aqui, x1 é igual a 11 sobre 3, x2 é igual a zero, o 1, que é a minha variável de folga da primeira restrição, é 10 sobre 3, o 2 é igual a zero, o 3 é 34 sobre 3 e o meu z vai dar 11 sobre 3 vezes 4, que vai dar 44 sobre 3, mais 3 vezes zero, então vai dar 44 sobre 3. Eu não vou mostrar passo a passo aqui, mas essa solução ela é viável, tá? Ela é viável para todas as restrições. Então, se eu substituir esses valores na primeira restrição, vai funcionar, e se eu substituir na segunda restrição, também vai funcionar. Quer dizer, eu tenho uma solução viável para o primal. E se eu aplicar o teorema de folgas complementares nessa solução, se o x1, que é a minha variável primal, ela é positiva, e ela é positiva porque ela é 11 sobre 3, então a minha variável de folga do dual, da primeira restrição, que é a V1, vai ter que ser zero. Se o x2 é zero, então a minha variável de folga da segunda restrição do dual, que é a V2, ela pode ser maior ou igual a zero. Se o meu 1 é 10 sobre 3, quer dizer, ele é básico, então a minha variável dual y1 ela tem que ser igual a zero. Se a minha variável u2 é zero, então a minha variável y2, a dual y2, ela é maior ou igual a zero. E se a minha variável u3 é 34 sobre 3, quer dizer, ela é básica, então a minha variável y3 do dual vai ter que ser zero. Então, o que eu posso garantir aí? Que a variável de folga V2 é positiva e a variável y2 é positiva. E o resto, o y1, o y3 e o v1 são zeros. Então, substituindo na primeira restrição, como o y1 é zero, o y3 é zero e o v1 é zero, eu vou ter que 3y2 é igual a 4, então y2 é 4 terços. Se o y2 é 4 terços, e o y1 e o y3 são zeros, então eu vou ter 4 terços menos V2 é igual a 3. E se eu fizer as contas, eu vou ter que o V2 vai ser menos 5 sobre 3. E o que aconteceu nesse caso? Aconteceu que eu peguei uma solução primal viável, apliquei o teorema das folgas complementares, só que não achei uma solução dual viável. Por que essa solução não é dual viável? Porque eu tenho uma variável dual, que é a V2, que ela faz parte do problema dual, que ela é negativa. Então, eu não tenho uma solução viável. Se eu não tenho uma solução viável, eu posso garantir que o meu primal, aquele 44 sobre 3 ali, né, aqueles valores de x1, x2, 1, 2 e 3, ele não é ótimo. Em outras palavras, se eu supor uma solução para o primal, aplicar o teorema de folgas complementares e eu não achar uma solução dual viável, então quer dizer que esse problema primal não é ótimo. E se eu achar uma solução dual viável, então eu posso garantir que ela é ótima, mesmo antes descobrir o valor dela. Porque se elas são ótimas, elas têm que ter o mesmo valor da função objetiva. Mas mesmo antes disso, eu posso garantir que ela é ótima, basta que ela seja viável no primal, viável no dual e que respeite o teorema das folgas complementares. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o teorema de folgas complementares. No próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente vai usar o teorema de folgas complementares para analisar o tablô do simplex, aquela tabela do simplex, para achar o valor das variáveis duais. Até o próximo vídeo.